A vastidão silenciosa da Mata Atlântica, nos arredores de São João da Boa Vista, era o santuário perfeito para Ana Clara, Leo e Marina. O trio de amigos, unidos pela paixão por trilhas e pela busca incessante por paisagens intocadas, havia planejado aquela expedição por meses. Ana Clara, fotógrafa talentosa e alma artística, buscava inspiração em cenários que ainda não haviam sido capturados em milhares de posts. Leo, o prático e experiente em sobrevivência na natureza, garantia a segurança e a logística. Marina, com sua curiosidade insaciável por lendas e fenômenos incomuns, era a alma questionadora do grupo. O objetivo era acampar em um mirante isolado, conhecido apenas por alguns mapas antigos, que prometia uma visão deslumbrante do céu noturno, longe de qualquer poluição luminosa. A jornada começou ao amanhecer, deixando para trás as últimas luzes da civilização. O caminho, inicialmente bem definido, logo se transformou em uma trilha apertada e irregular, serpenteando por entre árvores gigantescas e riachos cristalinos. A floresta era um espetáculo de vida. O verde exuberante da folhagem, o som do farfalhar dos arbustos com a passagem de pequenos animais, o aroma úmido de terra e matéria orgânica. A paz e a beleza do ambiente eram palpáveis. Um convite à imersão completa. O ar puro preenchia seus pulmões. E o silêncio ocasional era quebrado apenas pelo canto exótico de pássaros e o suave zumbido dos insetos. Montaram um acampamento em uma clareira natural perto do mirante ao entardecer. A noite caiu rapidamente, trazendo consigo um céu de um preto tão profundo que as estrelas pareciam salpicadas em milhões de pontos de diamante. A Via Láctea, majestosa e clara, dominava a abóbada celeste. Sentados ao redor de uma pequena fogueira, absortos na imensidão estelar, sentiam-se pequenos e insignificantes, mas profundamente conectados à natureza. Foi então que ela apareceu. No meio da escuridão densa da floresta, a cerca de 100 metros de distância, surgiu uma luz misteriosa. Não era o brilho alaranjado de um fogo, nem o feixe branco de uma lanterna. Era uma luz de um azul etéreo e suave, que pulsava gentilmente, como um coração que respira. Ela flutuava sem esforço entre as árvores, dançando em um ritmo lento e convidativo, parecendo flutuar a poucos metros do chão. Era linda, quase hipnotizante. O que é isso? Marina sussurrou, os olhos arregalados de fascínio. Ana Clara já estava pegando sua câmera, ajustando as configurações para fotos de longa exposição. Leo, o mais cético, murmurou sobre bioluminescência rara ou fogo-fato. Mas havia um tom de admiração em sua voz. A luz se afastou um pouco mais, como se os estivesse chamando, convidando-os a se aproximar. A curiosidade venceu qualquer resquício de hesitação. Aquilo não parecia ameaçador. Era um fenômeno natural extraordinário. Uma descoberta única. Poderia ser a chance de Ana Clara capturar uma imagem nunca antes vista, ou de Marina testemunhar algo de lendas. Leo, apesar de sua cautela, não conseguiu resistir ao apelo do desconhecido. Com um kit mínimo, lanternas, câmera, um cantil de água, eles decidiram seguir a luz, adentrando a floresta densa e escura, seduzidos por aquele brilho convidativo que parecia prometer segredos e maravilhas. A aventura pacífica havia se transformado em uma perseguição fascinada, e eles estavam prestes a descobrir que nem toda luz na escuridão é um guia amigável. Impulsionados pela curiosidade e pelo fascínio, Ana Clara, Leo e Marina se embrenharam na floresta noturna, seguindo o rastro hipnotizante da luz azul etérea. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelos feixes das lanternas e, principalmente, pelo brilho constante daquele fenômeno singular. A luz, de fato, era diferente de tudo o que já haviam visto. Sua cor azulada e suave era quase etérea,
emanando um brilho fosforescente que não parecia ter uma fonte física, como uma lâmpada ou um fogo. Ela pulsava gentilmente, um ritmo lento e hipnótico, expandindo e contraindo sua intensidade em um compasso que parecia respirar. Por vezes a tonalidade mudava sutilmente para um esverdeado pálido, quase fantasmagórico, antes de retornar ao azul dominante, aumentando o mistério e a beleza. Seu movimento era flutuante e dançante. Sempre a poucos metros do chão da floresta, ela não seguia uma linha reta, mas zigue-zagueava entre as árvores, contornava arbustos e subia e descia levemente como se fosse um ser vivo guiando-os. Em momentos, ela parecia girar sobre si mesma, criando um pequeno vórtice de luz, antes de se mover novamente. Não havia som associado a ela, menos era um brilho silencioso, o que o tornava ainda mais enigmático. O comportamento da luz era o mais. Ela era sempre convidativa, como um guia silencioso. Nunca se afastava tão rápido que eles a perdessem de vista, nem tão devagar que pudessem alcançá-la. Mantinha-se a uma distância constante e inatingível, sempre alguns metros à frente, o suficiente para manter a esperança de alcançá-la viva, mas sem nunca se deixar tocar. Quando tentavam acelerar o passo, ela acelerava. Quando paravam para descansar, ela também parecia pairar, como se esperasse por eles. Era uma dança sutil de atração e evasão. Leo, apesar de seu pragmatismo, estava impressionado. Nunca vai? Nada assim, murmurou ele, sua voz cheia de admiração. É como uma bioluminescência que se move sozinha, ou talvez um tipo de plasma frio. Isso pode ser uma descoberta científica. Ana Clara, com a câmera em punho, tentava capturar a beleza elusiva da luz, mas as fotos pareciam sempre capturar apenas um borrão ou um ponto difuso. Marina, a mais mística, sentia uma conexão quase sobrenatural com o brilho. Ela sussurrava sobre espíritos da floresta ou fadas luminosas, sentindo uma atração mística e irresistível, como se a luz estivesse chamando diretamente por ela. A perseguição os levou para fora das trilhas conhecidas, para o coração mais denso e inexplorado da floresta. O terreno tornou-se mais difícil. Convinha as traiçoeiras e raízes que se erguiam do chão. A floresta, antes um santuário de paz, agora parecia mais fechada, mais impenetrável. Mas a luz, com seu brilho convidativo e sua dança hipnotizante, mantinha-os em seu rastro, cegos para os perigos crescentes ao seu redor, convencidos de que estavam prestes a desvendar um segredo glorioso da natureza. Mal sabiam que a verdadeira natureza da luz era muito mais sombria do que qualquer coisa que pudessem imaginar. A noite avançava, e a perseguição à luz azul etérea havia levado Ana Clara, Leo e Marina para o coração de uma parte da floresta que eles não reconheciam. A magia inicial do fenômeno luminoso começou a se dissipar, substituída por uma apreensão crescente, à medida que a luz revelava seu caráter traiçoeiro. O primeiro sinal da mudança veio com a intensidade e a cor da luz. O azul, suave e pulsante, que os havia atraído, começou a se tornar mais vívido, quase agressivo. Por vezes, ele pulsava tão forte que doía os olhos, deixando resquícios fantasmagóricos na visão periférica. A tonalidade também se alterou. O azul etéreo deu lugar a um verde brilhante e doentio, quase ácido, que lançava sombras distorcidas e grotescas sobre as árvores e o chão da floresta. As árvores pareciam ganhas contornos macabros, e as folhas cintilavam com um brilho espectral, como se estivessem doentes. O movimento da luz também se tornou mais errático e ameaçador. De sua dança convidativa, ela passou a ter espasmos abruptos, movendo-se com velocidade anormal, desaparecendo por breves instantes e reaparecendo em um local inesperado, mais próximo ou mais distante.
sempre fora de alcance. Em certos momentos, a luz parecia girar rapidamente, criando um borrão luminoso que desorientava os olhos, fazendo-os cambalear e perder o senso de direção. Não era mais um guia, era um tormento visual. Mas o mais aterrorizante foram os sons fracos que a luz começou a emitir. A princípio, eram apenas sussurros indistintos, quase inaudíveis, que se misturavam ao silêncio opressor da floresta. Mas à medida que a perseguição se aprofundava, os sussurros se tornaram mais claros, transformando-se em risadas distantes e frias, que pareciam zombar de seus esforços. Não eram risadas alegres, mas um som oco e cruel que parecia vir de dentro da própria luz, ou de todas as direções ao mesmo tempo. Era um som que gelava o sangue e indicava uma inteligência maligna. A apreensão de Leo se transformou em medo. Ele tentava alertar Ana Clara e Marina, apontando para as cores mutantes e os movimentos bruscos, mas elas estavam cada vez mais absortas na perseguição como hipnotizadas. Marina, a mais conectada ao folclore, começou a murmurar sobre Fogo Fato, que rouba almas, seu fascínio inicial, transformado em terror. Ana Clara, ainda tentando fotografar, via as imagens em sua câmera se tornarem cada vez mais distorcidas, cheias de ruído e manchas verdes. O terreno sob seus pés tornou-se mais perigoso, com raízes traiçoeiras e pântanos ocultos surgindo na penumbra esverdeada. Eles tropeçavam, caíam, seus corpos exaustos, mas a luz os mantinha em seu rastro. A floresta, que antes parecia majestosa, agora parecia cúmplice da luz. Seus galhos retorcidos, formando sombras dançantes que pareciam se mover em resposta ao brilho. A beleza enganadora havia se revelado, e a luz, agora intensamente sinistra, era claramente uma armadilha, puxando-os para um destino incerto no coração da escuridão. A mudança de caráter da luz, de um fascínio etéreo para um brilho doentio e errático, havia cravado um medo no coração de Ana Clara, Leo e Marina. A exaustão física e mental aumentava a cada passo, enquanto a luz os guiava mais fundo, em um terreno cada vez mais perigoso. Foi então que o véu do engano foi finalmente arrancado, revelando a verdadeira e terrível natureza daquela luz. A luz, que antes parecia manter uma distância segura, começou a conduzi-los por um caminho que se tornava progressivamente mais Draco. Eles sentiram o chão ceder sob seus pés, a vegetação ficar rala, e um cheiro forte de mofo e água estagnada invadiu suas narinas. De repente, a luz pairou sobre o que parecia ser um pântano oculto, um vasto trecho de água escura e turva, coberta por vegetação aquática densa. O brilho da luz esverdeada e pulsante revelou a profundidade traiçoeira do pântano, com raízes retorcidas e lama borbulhante. Eles haviam sido guiados diretamente para uma armadilha natural mortal. Enquanto recuavam, horrorizados da beira do pântano, a luz, que antes dançava à frente, agora se dividiu. Pequenos orbes do mesmo brilho esverdeado se destacaram da luz principal e começaram a piscar e a se mover em torno deles, cercando-os. A luz principal, por sua vez, começou a se intensificar de forma alarmante, não apenas brilhando mais forte, mas também se materializando brevemente, em uma forma mais maligna. Por uma fração de segundo, Ana Clara e Leo juraram ter visto a luz se condensar em uma figura esguia e alta, cujos contornos eram formados por luz e sombra. Não tinha rosto, mas seus membros pareciam se estender em sua direção, como braços fantasmagóricos, antes de se dissolver novamente em um brilho pulsante e hostil. O terror se intensificou quando, ao tentar encontrar uma rota de fuga do pântano e da luz que o cercava, seus lanternas revelaram detalhes sinistros no terreno, espalhados pela borda do pântano. Semimercos na lama e na vegetação, estavam os restos de vítimas anteriores. Não eram corpos intactos, mas vestígios
fragmentos de roupas rasgadas, mochilas corroídas pela umidade e, o mais aterrorizante, ossos humanos esbranquiçados, alguns parecendo ter sido puxados para a lama. Havia também pedaços de madeira, com símbolos estranhos e antigos gravados, semelhantes a hieróglifos, que pareciam estar dispostos em padrões rituais, perto dos restos mortais. O cheiro adocicado e nauseante que haviam sentido antes era, na verdade, o cheiro de decomposição. Marina, que havia sido tão atraída pela luz, agora estava em choque. Não é fada luminosa, ela sussurrou, a voz embargada. É fogo fato, mas que te leva para a morte. O brilho da luz, agora com um tom quase predatório, parecia zombar deles, revelando a extensão de sua crueldade. Que era um fenômeno. Curioso, havia se tornado uma entidade que conscientemente os atraíra para uma morte lenta e terrível. O engano estava revelado. A luz era uma isca mortal, e eles, as novas vítimas. A floresta, com sua beleza e sua escuridão, era cúmplice daquela armadilha de brilho e horror. O terror gelou os ossos de Ana Clara, Leo e Marina. O engano havia sido revelado de forma brutal. A luz etérea era um chamariz para um pântano mortal, repleto de restos de vítimas anteriores e símbolos macabros. A luz, antes uma guia convidativa, agora pairava sobre eles, pulsando com uma intensidade predadora. A armadilha, que fora tecida de beleza e curiosidade, estava se fechando ao tentarem recuar do pântano. Os pequenos orbes de luz que haviam se separado da entidade principal agora não apenas os cercavam, mas começaram a intensificar-se, cegando-os momentaneamente com flashes rápidos e dolorosos. A luz principal, que flutuava acima da beira do pântano, pulsava com uma energia tão forte que as sombras da floresta pareciam distorcer-se e dançar com uma vida própria, aumentando a confusão e a desorientação do trio. Era como se a entidade estivesse emitindo uma pulsação luminosa que afetava sua visão e senso de equilíbrio. A fuga se tornou impossível. O terreno que os levara até ali parecia ter se alterado. As raízes das árvores, antes apenas obstáculos, agora pareciam se erguer e se mover como tentáculos, bloqueando os caminhos que eles tentavam seguir para escapar. Vinhas grossas e espinhosas desciam do alto, criando barreiras vivas, fechando qualquer fresta que pudesse levar à segurança. Era como se a floresta, cúmplice da luz, estivesse colaborando para prendê-los, transformando-se em uma gaiola intransponível. A luz não se afastava mais. Ela se concentrava ao redor deles, formando uma barreira luminosa pulsante que os impedia de se mover para qualquer direção que não fosse o pântano. Se tentavam dar um passo para trás, a luz à frente deles intensificava-se, dolorosamente, enquanto os orbes menores ao redor os empurravam sutilmente em direção ao perigo. Era uma pressão invisível e insistente, uma força que os empurrava para o centro da armadilha. O ambiente ao redor da luz parecia reagir à sua presença de forma ainda mais sinistra. Os ossos semimercos, na lama do pântano iluminados pelo brilho esverdeado, pareciam vibrar, e os símbolos gravados nas madeiras próximas emitiam um brilho fraco e doentio, como se estivessem absorvendo a energia do local. Os sussurros e as risadas distorcidas que a luz emitia se tornaram mais audíveis, zombando de seu desespero e revelando a inteligência por trás daquela armadilha. Ana Clara, Leo e Marina estavam completamente presos. A luz, que os havia traído, com a promessa de beleza e descoberta, revelara-se uma entidade predadora, um demônio de brilho que os encurralava sem misericórdia. O pântano e a floresta haviam se tornado cúmplices daquele horror luminoso. A armadilha estava firmemente fechada, e eles se viam diante da inevitabilidade de serem consumidos por aquela beleza enganadora que havia se transformado em seu carrasco. O único passo restante parecia ser em direção ao pântano,
para se juntarem aos restos das vítimas anteriores, a armadilha estava fechada. Ana Clara, Leo e Marina estavam encurralados entre a luz pulsante e o pântano mortal. Os restos das vítimas anteriores à mostra o brilho da luz. Antes uma curiosidade. Agora era uma tortura visual. A entidade luminosa, satisfeito em tê-los preso, iniciou seu ataque final. A luz, que antes parecia amorfa, começou a se concentrar de forma mais definida. Embora ainda sem traços faciais claros, ela se materializou em uma forma assustadora feita de luz e sombra. Uma figura esguia e alta, que pairava sobre a beira do pântano. Seus membros longos e finos, feitos de luz pulsante e escuridão dançante, pareciam se estender em direção a eles. Não para tocar, mas para envolvê-los. A ausência de um rosto tornava ainda mais aterrorizante, pois a entidade parecia observar e agir com uma malevolência fria, sem emoção visível. Então, a entidade começou a emitir explosões. De energia pulsante. Não eram explosões físicas, mas surtos de luz tão intensos e concentrados, que cegavam momentaneamente os olhos e causavam uma dor lancinante na cabeça. Cada pulso de luz era acompanhado por um som agudo e penetrante, como um grito eletrônico, que rasgava o ar e ressoava em seus tímpanos, desorientando os andameiros. Os flashes eram tão rápidos e violentos que pareciam queimar suas retinas, deixando manchas escuras e distorcidas em sua visão. Ao mesmo tempo, a entidade demonstrou seu controle sobre o ambiente ao seu redor, usando a própria floresta para intensificar o ataque. As sombras das árvores ao redor deles começaram a se mover de forma autônoma e agressiva, esticando-se e se contorcendo como garras que tentavam agarrá-los ou empurrá-los para o pé. Então, as vinhas e raízes que antes apenas bloqueavam o caminho agora pareciam se erguer e chicotear o ar ao redor deles, fazendo sons de estalo e sussurro. A entidade, através da luz e das sombras, começou a manipular as ilusões aterrorizantes diretamente, em suas mentes, atacando a sanidade que lhes restava. Ana Clara via vultos de seus entes queridos sendo puxados para dentro do pântano pela luz, seus rostos contorcidos de desespero. Leo via a si mesmo, em uma visão vívida, afundando na lama, a luz zombando de sua impotência. Marina, amazed, vulnerável, via a luz se transformar nos fantasmas das vítimas anteriores, estendendo as mãos para ela, convidando-a a se juntar a eles. Na escuridão aquática, o objetivo do ataque era claro. A entidade buscava consumir sua esperança e sua energia vital, drenando-os através do terror e da exaustão. A luz parecia se alimentar do desespero deles, crescendo em intensidade a cada surto de pânico. Não era uma morte rápida, mas um tormento prolongado, um esmagamento gradual do espírito. O que era uma busca por beleza havia se transformado em uma luta desesperada contra um predador luminoso, uma corrida contra a exaustão total e a completa absorção por uma entidade que se manifestava como luz, mas era pura escuridão. O ataque da entidade luminosa era implacável, uma tortura sensorial que beirava a loucura. Cegados pelos flashes e atormentados pelas ilusões, Ana Clara, Leo e Marina se viram em um pântano de terror, com a luz predatória consumindo sua esperança. A única saída possível não era em direção a uma luz, mas paradoxalmente, em direção à escuridão. Leo, em um lampejo de clareza nascido do desespero, percebeu a ironia. Não olhem para a luz, fechem os olhos, ele gritou. Sua voz rouca, de tanto pavor. Ele se virou, dando as costas para o brilho ofuscante, e tentou se orientar pelo som, pela sensação da lama sob seus pés. Era uma luta pela escuridão, uma tentativa desesperada de negar a própria visão para escapar do tormento. Ana Clara, que ainda tentava cobrir os olhos com as mãos, sentiu as garras invisíveis da luz
tentando puxar suas pálpebras abertas, forçando-a a ver as ilusões terríveis. Ela gritou de dor, mas se forçou a manter os olhos fechados, tropeçando e cambaleando para longe do centro da luz. A escuridão por trás de suas pálpebras, embora assustadora em sua própria forma, era um refúgio da tortura visual. Marina, que havia sido a mais atraída pela beleza da luz, estava em estado de choque, quase catatônica. Seus olhos estavam fixos na entidade, seu corpo tremia, e ela murmurava frases desconexas. A entidade luminosa parecia concentrar seus ataques nela, enviando pulsos de luz ainda mais intensos em sua direção, quase como se tentasse absorvê-la completamente. Leo, percebendo o perigo iminente, teve que orostá-la, puxando-a com força, enquanto ela relutava, hipnotizada pelo brilho mortal. A tentativa de apagar a luz revelou-se inútil. Eles tentaram jogar lama na entidade ou usar galhos para espantá-la, mas a luz simplesmente passava através dos objetos, intocada, pulsando com mais força. Era um ser etéreo, invulnerável a ataques físicos. A única defesa era a negação de sua própria percepção. A luta contra a persistência da luz era excruciante. Mesmo com os olhos fechados, ele sentiu um calor intenso que ela irradiava. A pressão em seus rostos e os ecos dos gritos e risadas zombeteiras pareciam penetrar em seus ouvidos com uma intensidade renovada, plantando dúvidas e medos em suas mentes. A floresta, cúmplice da entidade, continuava a criar obstáculos. Rises, Sei, elevando. Buraco Sei abrindo, tentando Forcalosa a abrir os olhos e enfrentar o tormento. Eles se arrastavam pela borda do pântano, buscando a escuridão absoluta, sob a copa mais densa das árvores, onde a luz da entidade parecia ter dificuldade em penetrar totalmente. Cada centímetro era uma vitória árdua. O objetivo não era mais a salvação, mas a sobrevivência. Uma tentativa desesperada de escapar do fascínio e da loucura da luz, buscando refúgio na escuridão que, paradoxalmente, se tornara sua única esperança. A entidade luminosa queria consumi-los, e a única forma de resistir era lutar para manter a escuridão em suas mentes. A luta desesperada pela escuridão levou Ana Clara, Leo e Marina ao limite da exaustão e da sanidade. A entidade luminosa os perseguiu implacavelmente, seu brilho consumindo a esperança e suas mentes. No caos final da fuga, a floresta exigiu seu preço. Marina, a mais sensível ao misticismo da luz, foi a que mais sofreu no último trecho da fuga, apesar dos esforços de Leo e Ana Clara para arrastá-la. Seus olhos estavam vidrados na direção de onde vinha a luz, seu corpo rígido e trêmulo. Em um momento crítico, quando tentavam escalar uma pequena elevação, ela tropeçou e caiu. A luz, então, pareceu intensificar-se sobre ela, e um último e gutural grito de puro terror escapou de sua garganta antes de ser abafado por um som de estalo, como algo se quebrando, seguido por um silêncio sinistro. Ana Clara e Leo não puderam parar. A entidade havia reclamado sua presa, exaustos, com os corpos cobertos de arranhões e a mente em frangalhos. Ana Clara e Leo cambalearam para fora da densa floresta, emergindo para a estrada de terra batida, que os havia levado até ali. O sol já começava a nascer, pintando o céu com tons de laranja e rosa, um contraste quase cruel com a escuridão, que haviam acabado de escapar. Seus corpos tremiam incontrolavelmente, os músculos gritando em agonia, mas a dor física era secundária ao trauma psicológico. As marcas da experiência com a luz eram evidentes e profundas. Ana Clara, a fotógrafa, sofreu com uma fotossensibilidade extrema. Seus olhos, antes acostumados a capturar a beleza da luz, agora doíam sob qualquer brilho intenso. Ela precisava usar óculos de sol mesmo em ambientes internos, e a luz
do dia era uma tortura. Além disso, era atormentada por visões residuais da luz. Mesmo com os olhos fechados, ela via a luz esverdeada e pulsante da entidade. Seus flashes, chegando-a internamente, acompanhados pelos gritos abafados de Marina. A câmera que ela tanto amava era agora uma relíquia incapaz de ser tocada a Leo. O prático e cético estava assombrado de uma forma diferente. Ele desenvolveu um medo constante e irracional de qualquer fonte de luz estranha no futuro. De luz de carros, lanternas, piscando. Até mesmo o brilho de telas de celular à noite o faziam congelar de pavor, revivendo o momento em que a entidade o cercou. Ele também era atormentado por pesadelos vívidos, onde a luz o perseguia, atraindo-o para pântanos e abismos. A racionalidade que o definia havia sido quebrada pela experiência, e ele vivia em um estado de constante apreensão, incapaz de confiar na própria visão. Ambos carregavam o peso da perda de Marina, e a certeza de que a beleza enganadora daquela luz havia sido a causa. Eles haviam escapado, mas o observador, ou o que quer que fosse, havia deixado uma parte de si neles. A sombra daquela luz maligna persistia em suas mentes e em seus corpos, condenando-os a viver com as sequelas permanentes daquela noite infernal. Eles eram sobreviventes, mas marcados para sempre pelo brilho que havia roubado sua paz. A história de Ana Clara e Leo, os únicos a retornarem daquela expedição, espalhou-se por São João da Boa Vista em sussurros. A versão oficial falava de um acidente na floresta, mas os olhos vendados de Ana Clara e o pavor irracional de Leo, por qualquer luz estranha, contavam uma verdade mais sombria, selando o legado da luz que atrai para a morte. Ana Clara, a fotógrafa, que um dia buscou a beleza na luz, agora vivia na penumbra. Seus olhos, danificados pela intensidade da entidade, exigiam óculos de sol, até mesmo em ambientes internos, e por vezes ela via flashes daquele verde doentio em sua visão periférica. Ela tentava pintar para processar o trauma, mas suas telas eram agora cheias de borrões brilhantes e figuras espectrais, reflexos da luz que a assombrava. O mais perturbador era a sensação de que, em momentos de solidão, pequenos orbes de luz pulsavam em seu campo de visão, flutuando à distância, como um lembrete constante de que a entidade ainda a observava, um pedaço dela em sua própria mente. Leo, por sua vez, nunca mais foi o mesmo. O cético se transformou em um eremita da escuridão. Ele evitava sair à noite, e qualquer fonte de luz artificial forte, postes de rua, faróis de carro, telas de televisão, o fazia recuar em pânico, revivendo o cerco da entidade. Ele vivia em constante medo de ser atraído por qualquer brilho estranho no futuro, convencido de que a luz o esperava para terminar o que começou. Seus pesadelos eram um ciclo interminável de busca e perseguição pela luz, com os gritos abafados de Marina sempre no fundo. Ele se tornou um guardião silencioso de um segredo terrível, incapaz de confiar na própria visão ou na luz do dia. A parte da floresta para onde a luz os havia levado tornou-se um local de lendas sombrias e contos de advertência. Os moradores, mais velhos de São João da Boa Vista, contavam histórias sobre fogos fatos malignos que atraíam os incautos para pântanos e abismos, onde suas almas seriam roubadas. Havia relatos de desaparecimentos inexplicáveis de aventureiros que se aventuravam muito fundo na mata à noite, seus pertences encontrados perto de pântanos, mas sem vestígios de seus corpos. A luz de fato reaparecia ocasionalmente. Em noites escuras, aventureiros ou curiosos que se aproximavam da borda da floresta reportavam ter visto um brilho azulado ou esverdeado pulsando entre as árvores, dançando e convidando, perpetuando o ciclo. Para a maioria, era apenas uma lenda urbana
ou um fenômeno natural estranho. Mas para Ana Clara e Leo, era a prova viva de que a entidade ainda existia. Um predador de esperança disfarçado de beleza. Os sobreviventes viviam como testemunhas silenciosas de um horror que se disfarça. Presos entre a memória da luz e o medo da escuridão, eles eram a prova de que nem tudo que brilha é inocente, e que algumas armadilhas na natureza são tecidas não com garras, mas com um brilho sedutor. A floresta, em suas profundezas, guardava o segredo do brilho maligno, sempre à espera de uma nova alma curiosa para atrair para sua escuridão final.